Para impulsionar a inclusão financeira, Moçambique adotou o uso dos sistemas Euronet, Rede Simo e uso de carteiras móveis, de modo a facilitar o acesso aos serviços financeiros eletrônicos aos moçambicanos. Apesar das suas vantagens, burlas e fraudes têm acontecido com frequência. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Janela de Integridade. Acompanhe a seguir a reportagem que retrata a não aplicabilidade da lei que regula essas transações. O valor manda para este número, que vem em nome de. Esta é uma das variadas formas de burla no sistema eletrônico financeiro que maior parte da população moçambicana sofre e muitos destes casos não têm tido o tratamento correto pelas entidades competentes. Isto aconteceu no dia 22 de dezembro, do ano passado. Então, praticamente estamos a falar que estamos há 2 meses e alguns dias que o problema ainda não vem sendo resolvido. O desfecho foi esse, nem o valor, nem nada. Jerônimo, Vilma, Anésia e Amadi, uma pequena amostra do drama vivido por muitos moçambicanos que optam por usar os serviços financeiros fornecidos pelos bancos e instituições de moeda eletrônica, as ditas carteiras móveis, M-Pesa e Emola, que atuam no mercado há mais de 5 anos. Segundo o relatório de Inclusão Financeira 2022, o governo de Moçambique lançou em 2016 a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, INEF, com a duração de 7 anos, cujo período da implementação findou a 31 de dezembro de 2022. A INEF foi concebida baseada em 3 pilares, nomeadamente 1. Acesso e uso de serviços financeiros. 2. Fortalecimento da infraestrutura financeira. E 3. Proteção ao consumidor e redução financeira. Para facilitar o processo de manuseio de dinheiro, a população moçambicana migrou dos hábitos africanos de guardar dinheiro em casa e passou a guardar nos bancos e carteiras móveis, o que facilitaria todo o processo e garantiria a segurança. Até o ano de 2022, o sistema financeiro moçambicano contou com 36 instituições de crédito, das quais 15 bancos, 12 microbancos, uma sociedade de investimento, 3 instituições de moeda eletrônica, IME, uma empresa prestadora de serviços e pagamentos e 4 cooperativas de crédito e 9 sociedades financeiras, das quais uma sociedade emitente ou gestora de cartões de créditos e 8 casas de câmbio. Com a crescente demanda por serviços desta natureza, o sistema tem apresentado fragilidades que colocam em causa a segurança e a qualidade destes serviços. Vilma, nome a quem chamaremos a nossa fonte, descreve como perdeu dinheiro através de uma chamada de um indivíduo que se fizera passar por agente bancário, que continha os seus dados e conseguiu tirar o dinheiro da sua conta. E que eles estavam a passar por um processo de atualização de documentos e que iam precisar dos meus dados para isso. E, no entanto, eles fizeram-me algumas questões em que eu respondi confirmando, porque eles perguntaram o meu nome, a minha data de nascimento, se era aquela que eles tinham, e eu respondi que sim, que se tratava dos meus dados. Então eles perguntaram o meu nome, perguntaram a minha data de nascimento, a minha filiação, confirmaram o número do meu documento e pediram para que eu aguardasse, porque haveria de receber uma mensagem e eles precisavam dos dados que estavam na mensagem. Vilma percebeu que tratava-se de burla após a consulta do saldo na sua conta, tendo notado que parte do valor estava em falta. Continuei com o meu trabalho, esperei a hora do intervalo para poder voltar a entrar em contato com o número e não consegui
foi quando fui verificar o saldo da minha conta e notei que não estava lá o valor que tinha antes. Então, quando dessa situação, liguei para a linha do cliente do Millennium BIM. Eles disseram que haveriam de bloquear o meu Easy e tudo mais e que haveriam de tratar a questão e que eu deveria aguardar a mensagem deles. Situações como estas colocam em causa a segurança dos dados dos clientes dos bancos. Amadi Esiaka, de mais de 60 anos de idade, também perdeu dinheiro quando pretendia efetuar um levantamento em uma ATM. Esiaka introduziu o seu cartão no caixa e minutos depois o cartão ficou retido. E por ser final de semana, só podia aguardar pela segunda-feira para ir ao balcão participar a sua reclamação. Naquela segunda-feira, tempo depois, começou-se a notar a movimentação de valor a partir de informação sistemática do banco. Como se explica que quantias sumam da conta de alguém, sendo que apenas o proprietário da conta e o banco têm acesso? Esta é uma questão que inquieta os usuários desses serviços e para a Amadi não é diferente. Então, o banco não consegue explicar como é que a situação foi. Tempo depois eu fui orientado para dirigir a situação a uma polícia mais próxima. Coloquei a questão, tento colocar a questão, mandaram-me ir à procuradoria. A procuradoria vai para o banco vai para... Então tirou-se todo o extrato, conseguiu-se ver de que aquele dinheiro todo saiu. Agora, fiquei indignado. Como é que é possível um cartão que ostenta um código intransmissível, um código que ninguém sabe, senão a pessoa que é o titular do cartão, existir alguém que possa movimentar essa conta? Então a situação ficou mais crítica porque até hoje não há desfecho desta situação, está em poder das autoridades. É o banco, é a procuradoria que até então não consegue dizer nada. Com o objetivo de analisar a eficiência dos serviços eletrônicos a nível nacional, envolvendo os bancos comerciais e as carteiras móveis, M-Pesa, M-Cash e M-Mola, o Media Lab realizou um estudo onde a província do Niassa teve uma representatividade de 5% Cabo Delgado, 20% Nampula, 51% Zambésia, 7% Tete, 1% Manica, Gaza e Maputo província, 3% Inhambane, 1% e Maputo cidade com 2%, com idades compreendidas entre os 18 aos 67 anos de idade. 70% usam serviços bancários e 30% não usam. 82% usam os serviços M-Pesa e 18% não usam. 80% usam os serviços M-Mola e 20% não usam, com uma frequência diária de 83%, semanal 14% e mensal de 3%. O estudo também demonstrou que, de 2021 a 2022, foram registrados casos de perda de dinheiro em que, no ano de 2021 a 2022, os casos tiveram uma tendência decrescente. De 2022 a 2023, os casos tiveram uma tendência crescente, passando de 36% para 50%, o que representa um aumento em 16%. Foi constatado que a maior cota do mercado é ocupada pelas carteiras móveis, onde o M-Pesa ocupa 44%, o M-Mola ocupa 20% e o M-Cash ocupa 2%. Os bancos ocupam a menor cota com 32%. Os montantes perdidos variam entre 100 Metcash a 5.000 Metcash, onde 48% são de valores de 100 Metcash a 1.000 Metcash, 38% de 1.100 Metcash a 5.000 Metcash e 14% com valores acima de 5.000 Metcash.
58% da população que usa este instrumento já perdeu dinheiro apenas uma vez. 27% perdeu 2 e 15% perdeu mais de 2 vezes. Deste total, apenas 30% dos casos deram seguimento e 70% não deram seguimento. E, em média, leva mais de 30 dias para a sua resolução. Foi também constatado que, deste universo, apenas 15% dos casos estão em processo. Vilma faz parte das pessoas que denunciaram o caso às entidades competentes, mas o caso não teve um desfecho satisfatório. Fiquei à espera por um período de 30 dias. Depois de 30 dias, eles mandam uma mensagem a dizer que eu já deveria aproximar a um balcão, porque eu já tinha a resposta da minha reclamação, depois de explicar toda a situação, né, o que aconteceu, tudo mais. Então, quando eu cheguei no banco, eles fizeram uma carta, imprimiram uma carta e deram-me, em que o banco dizia que não se responsabilizava porque ele não recebeu nenhuma reclamação de alguém a dizer que o código foi roubado, alguma coisa do tipo, ou está sem acesso às suas credenciais, e que com isso não poderiam se responsabilizar no que diz respeito ao reembolso do valor, e que para tal eu só poderia encaminhar o caso às entidades policiais para que eles a partir dali fizessem o rastreio, porque eles não podiam fazer nada em relação a esse assunto. À semelhança de Vilma, Jerônimo também participou do caso às entidades competentes. Passado 3 meses, o caso ainda não teve solução. Assim como Amadi Essiaka, Jerônimo perdeu dinheiro em uma das ATMs da banca comercial a nível de Nampula, onde realizou todo o processamento para a retirada do valor. Entretanto, refletiu, mas o sistema falhou e o valor não saiu. Após isso, dirigi-me ao balcão físico de atendimento para procurar saber o que tinha acontecido. O que tinha acontecido é que o balcão deu-me a informação de que tinha que ser o titular do cartão que tinha que tratar o assunto. Entretanto, o Milênio BIM deu um prazo de 30 dias para poder regularizar a situação. Só que neste prazo de 30 dias passaram e não houve nenhum reembolso do valor, né? Não houve nenhum reembolso do valor. E eles têm mandado mensagem a cada mês dizendo que a situação está sendo analisada e que assim que resolver-se eles vão dizer qualquer coisa. Yuran Abubakar, experiente na banca, explica. O pré-estabelecido pelo Banco Central é que tem que ser esse prazo e com esta prerrogativa. Tendo em conta que nós temos o domínio do sistema, é uma coisa interna, mas o banco dá resposta dentro do prazo. O que acontece é a insatisfação do cliente, que faz com que o cliente diga que não foi dado resposta de forma atempada, o que não constitui verdade. Casos como o do Jerônimo é um exemplo de como os direitos dos clientes são violados segundo estabelece os números 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 12 do Regulamento de Tratamento de Reclamações. A população moçambicana recorre a quem é de direito para solucionar os casos, mas não tem tido nenhum desfecho, o que reduz a confiança em relação ao banco e às leis vigentes no país. Mesmo com evidências que demonstrem que os clientes foram lesados, os casos não têm desfecho. Apesar de existirem evidências que comprovem que os clientes perderam os seus valores, muitos dos casos não têm tido desfecho satisfatório. Mas, afinal de contas, o que pode estar por detrás disso? A quem recai a culpa? Estas e mais questões serão respondidas na segunda parte do programa. Não saia daí. Os artistas desempenham um papel crucial no desenvolvimento das comunidades em várias partes do mundo.
Suas contribuições abrangem diversas áreas, desde o fortalecimento da identidade cultural até a promoção da educação, consciencialização social e desenvolvimento socioeconômico. Acompanhe o videocast desta semana, onde falaremos sobre o papel dos artistas no desenvolvimento comunitário em Moçambique. Bem-vindos à segunda parte do programa Janela de Integridade. Conheça os procedimentos que se devem seguir em caso de burla nos sistemas financeiros eletrônicos em Moçambique. Acompanhe. Perder dinheiro não é um problema exclusivo dos bancos comerciais. Também é um fenômeno das carteiras móveis que desde 2016 vem ganhando espaço. Até o ano de 2022, o país contava com 147.519 agentes do Instituto de Moeda Eletrônica, o que automaticamente representa um aumento pela procura deste serviço. Daí que torna-se necessário garantir a segurança destes serviços. Durante a pesquisa, foi verificado que 63% das pessoas foram vítimas de burla eletrônica. 25% envolvem os serviços bancários, 45% envolvem a carteira móvel M-Pesa, 22,5% envolve a carteira Emola e 7,5% envolve a carteira M-Cash. Pode-se verificar que a percentagem maior dos casos de burla envolve as carteiras móveis, que ocupam 75% do mercado financeiro eletrônico. Da população usada para a pesquisa, 44,3% perdeu menos de 1.000 meticais através das burlas envolvendo carteiras móveis e os bancos. 38% da mesma amostra perdeu quantias monetárias que variam entre 1.000 meticais a 5.000 meticais e 17,7% perdeu valores acima de 5.000 meticais. Apesar das percentagens serem representativas, só 28% da população participou o caso às entidades legais, o que indica que mais da metade da amostra não o fez. Dos 28% dos casos denunciados, 40% levou mais de 30 dias para sua resolução, 44% levou menos de 7 dias, 9% levou em média 7 a 15 dias e 7% levou cerca de 15 a 30 dias. Com base nos dados estatísticos da amostra, 87,8% não conseguiu reaver o valor, situação que tem se verificado nos dias atuais, mesmo existindo entidades que regulam situações do gênero. Celina, nome fictício, na tentativa de transferir o dinheiro para o pagamento do STIC para o trem, com um total de 5.400 para um número errado e não rehouve. Tentei pedir a reversão do valor, né? Mandar para o número, pus o número certo lá para o quê? Para poderem reverter o valor. Só que mais tarde recebi mensagem da Movitel a dizer que a pessoa lá que eu falhei o número já havia tirado todo o valor da conta, não tinha nada. Celina dirigiu-se à agência da Movitel para participar do caso, mas não teve sucesso. Então fui para a loja no dia seguinte, para a Movitel. Informei o caso, eu disse que o que aconteceu foi isso. Eles disseram, ou tens que ir para a polícia, ou tens que falar com o número que você falhou o dinheiro. Daí eu disse que o número não chamava, mas também não fui para a polícia, só fiquei assim, agradeci e perdi o valor. O jurista Abdallah Momad reitera que deve-se apelar à lei para garantir a aplicabilidade dos seus direitos. Solicitando o próprio sistema financeiro e atendendo, acima de tudo,
que estamos em sede do direito, neste caso o quê? Do consumidor, iremos encontrar questões, neste caso, que as instituições, ou seja, que o consumidor tem direito à informação sobre a qualidade dos serviços, ou seja, informação sobre os bens e serviços prestados por essas instituições financeiras. Então, pode intentar-se um requerimento com pedido de esclarecimento sobre o paradeiro do valor. Então, a instituição financeira sempre deve apresentar ao consumidor esta informação por ele solicitada. E não só o direito à informação, é um direito fundamental. Para o caso da Celina, na mesma hora que eu cheguei, quando expliquei a situação, eles me disseram ou vai para a polícia ou conversa com o número que você falhou para tentar reaver o valor. Resposta esta que, violando assim a Lei número 3/2017, de 9 de janeiro, das transações eletrônicas, no artigo 42, responsabilidades dos emissores, o qual estabelece: os emissores de instrumento de pagamento eletrônico devem garantir que sejam tomadas medidas apropriadas para permitir ao portador: a linha A, solicitar o cancelamento de transação ou instrumento de pagamento quando tiver ocorrido utilização fraudulenta do seu instrumento de pagamento eletrônico. A linha B, ser reembolsado dos valores pagos, excepto quando o portador tiver agido com negligência grave na eventualidade da utilização fraudulenta. Assim como Celina, Anésia de Lourdes também passou por uma situação idêntica. No ano de 2020, no período de Covid-19, eu estava a fazer um negócio, uma vez que era um período um pouco complicado, havia aqueles fechos das empresas, os negócios também não iam bem. Eu passei pela agência do BCI, na Avenida Eduardo Mondelani, no prédio Millennium Center. Ia levantar lá um valor de 2.500 por via do ponto 24. Então eu fiz a operação, levantei o valor. O valor foi descontado, recebi a mensagem, mas na ATM o valor não saiu. Anésia seguiu com todos os passos legais, de modo a participar o caso ao banco, dirigiu-se à agência e deveria aguardar pela resposta por parte da agência. Depois de uma semana, menos de uma semana, fui ligada para ir para lá. Quando cheguei para lá, recebi uma carta, a dizerem que vinha da Agência Central do Maputo e que eles não registraram aquela operação. Naquele dia não houve nenhuma operação referente a um levantamento cujo valor não saiu, mas foi descontado na conta. O advogado reitera que as reformas legislativas que têm ocorrido têm de criar leis que disciplinam a questão do crime cibernético e disciplinam a questão do sistema financeiro nacional, atendendo que esta é uma fase de evolução e que se deve combater a questão do crime cibernético. Com relação à questão das responsabilidades criminal dos autores da prática do crime cibernético, encontramos patente nos artigos 250 e seguintes do Código Penal, que versa com mais propriedade sobre os crimes de natureza, nesse caso cibernética, onde a pena de prisão pode vir a variar de 1 a 2 anos e pode também recorrer-se à questão da responsabilidade civil, para abrir-se espaço de indemnização por conta dos danos que possam vir a causar a vítima. Em conversa com a porta-voz do Serviço de Investigação Criminal Cernic, a nossa equipa de reportagem questionou sobre os procedimentos legais que deve-se seguir para os casos de burla. Esta disse: os procedimentos em si, primeiro tem que ocorrer a própria agência, se é bancária ou se é da carteira móvel.
faz lá a participação. Se são casos em que eles podem reverter, por exemplo, naqueles casos de levantamentos de valores que caiam num outro agente, se a empresa tem como fazer a restituição dos valores a partir dele sem precisar do Cernic, eles solucionam. E se não conseguem, eles fazem a extração dos extratos e enviam para o Cernic a partir dos próprios denunciantes. E quando nós recebemos, fazemos a formalização da queixa primeiro, porque não podemos invadir nenhum contacto ou nenhum dado privado antes de termos as autorizações. O Cernic apenas orienta a formalização do processo, e são as queixas. Depois mandamos para o Ministério Público e por si vai até ao juiz de instrução que autoriza o rastreio. Depois do rastreio, nós nos baseamos nos dados em que nós recebemos, fazemos os cruzamentos até chegarmos ao autor. Depois disso, se encontrarmos os bens, são solucionados, mas a maior parte dos casos nós mandamos para a sua responsabilização no tribunal, que é no julgamento. Lá é que eles fazem a estipulação das penas, dependendo daquilo que é a gravidade de cada caso. O Cernic apela à sociedade moçambicana a ser mais cautelosa em relação aos seus dados e informações bancárias, pois a responsabilidade deve ser partilhada. Apesar destas medidas, também é do seu conhecimento que os criminosos tendem a atualizar constantemente as suas técnicas de roubo. Então, houve necessidade de nós criarmos a área de comunicações internas, que é a nossa área do TICs, que tem trabalhado na divulgação de medidas de profilaxia para os nossos utentes. Isso faz com que as pessoas tenham conhecimento de como proteger os seus dados, tanto bancários, tanto os seus dados telefônicos, não só das linhas telefônicas móveis até o fixo. Quais são as informações em que eles devem ou não partilhar com pessoas estranhas? Quando se trata, por exemplo, do uso das carteiras móveis, que é a empresa e móvel, coisa como é que estamos a falar do EMOLA, quais são as medidas de precaução em que eles devem tomar? Então, a partir das empresas, das telefonias móveis, nós fomos encontrando um memorando de entendimento que nós podemos aqui juntar as duas instituições e podermos fazer trabalhos de busca de soluções. Mas essas soluções não são fiáveis, porque sabemos que do mesmo jeito que o Cernic se empenha nas investigações de formação dos seus quadros para poder cada vez mais qualificar o seu pessoal. Também os nossos, do outro lado, os nossos hackers também vão fazendo novas descobertas e novas tendências de como furtar os valores. Então, o gestor bancário Yuran Abubakar reforça a importância de apresentar um documento de identificação pessoal para ter acesso aos serviços financeiros eletrônicos. O Banco Central acabou por ver também situações como esta e disse não. Toda carteira móvel ou conta bancária necessita de apresentação de documentos para a criação da mesma. Sabemos nós que a conta móvel é um meio de transação financeira, assim como a conta bancária. Então, carece de uma identificação. Se formos a ver, hoje em dia, até no M-Pesa e no M-Mola, você como vai fazer um depósito de um certo valor ou levantamento de certos valores, certas quantias, pedem seu documento de identificação. Por quê? Isto é consequência do aperto que o Banco Moçambique está a fazer para evitar burlas. E ainda chama a atenção para as várias formas de burla. Existem várias formas de burla. Temos burla através de clone de cartão, que acontece na ATM, ou troca de cartão. A pessoa que diz que vai te ajudar tem um vasto número de cartões expirados de várias agências bancárias de Moçambique. O que ele faz? Diz, vou te ajudar. Sem te aperceber, ele faz a troca do teu cartão por um similar ao teu. A nossa equipa de reportagem submeteu a 12 de janeiro uma carta ao Instituto Nacional de Comunicação para solicitar dados e concessão de entrevista, mas não teve sucesso. Numa primeira fase, foi-nos dito que a resposta ainda não tinha saído devido à mudança de delegado, como comprova a chamada. Estamos em processo de mudanças aqui. Então, o delegado daqui, que sou eu, já cessei funções já desde o dia 2 de janeiro. Então, se eu apareço aqui, é mais para recolher as minhas coisas, é para um processo que não estava bem terminado, eu terminar.
Ok. Mas tem novo delegado e tal novo delegado ainda não está aqui, por isso eu dizer que não há de acontecer a próxima semana isso aqui. O que posso fazer é tentar guardar esse documento para ver se pode chegar a nova delegada, dar continuidade, mas se fosse por mim, seria bom para retirar esse documento. O advogado Abdallah concorda que o fato de não existirem leis apropriadas aos crimes cibernéticos podem influenciar diretamente. Sim, sim, pode influenciar, mas na falta disso sempre pode recorrer-se àquilo, neste caso, que é a lei geral. Onde existir um dano, nesse caso, abre-se espaço para uma indemnização. Então, acho que pode ter esses dois hemisférios, ou seja, pode recorrer pela parte criminal e também pela parte civil. Nas tentativas seguintes, fomos aconselhados a aguardar a resposta, pois os dados e a autorização da entrevista só poderiam ser autorizados mediante um documento vindo da sede, em Maputo. Ou poderíamos recorrer aos sites da instituição para ter acesso às informações. Como forma de obter um posicionamento das entidades competentes, a nossa equipa de reportagem submeteu uma carta ao Banco de Moçambique, mas até então não foi possível realizar a entrevista. Mesmo depois do e-mail e chamadas telefônicas, não tivemos sucesso. Após recorrer aos sites, não tivemos sucesso e nessas idas e vindas passaram-se 2 meses sem resposta, violando assim a Lei de Direito à Informação no seu artigo 16, que estabelece: as autoridades administrativas competentes devem facultar a consulta de documentos ou processos e passar certidões solicitadas no prazo máximo de 21 dias a contar da data de entrada do pedido. O excesso de fraudes e burlas ameaçam a confiança e a segurança das transações financeiras eletrônicas nas redes de telefonia móvel. Os bancos, pela forma como os casos do gênero vêm crescendo e como têm sido solucionados. A burocracia, o período que se leva para a resolução de problemas desta natureza, tem criado muita insatisfação à sociedade, pois o prejuízo somado é estimado em dezenas de milhões de meticais, o que desencoraja a sociedade a usar estes serviços. Agora, cabe às entidades competentes tomarem as rédeas da situação, de modo a evitar que haja um desincentivo à inclusão financeira. E assim termina mais uma edição do programa Janela de Integridade, onde falamos de burlas e perdas de valores monetários no sistema financeiro, a fragilidade em relação à segurança dos dados dos clientes e não aplicabilidade da lei devido ao seu desconhecimento. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas plataformas digitais. Até lá!